Ainda bem. Olá! Estamos ao vivo e alguém estava tomando café? Estamos ao vivo agora, 6h30 aqui na Finlândia. Já sabe, né? Pega o celular para a gente compartilhar a nossa live de hoje. Assim que eu conseguir compartilhar a minha live. Vamos ver. Estamos ao vivo aí, Babel. Conseguiu ver? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Boa Então, tarde, boa noite. né? Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sim. Então, vamos começar agora a nossa live. Estamos de volta à nossa sala de bate-papo. Hoje eu vou conversar com o professor Babel Hajjar. Babel é formado em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em São Paulo. Tem mestrado em Mudança Social e Participação Política pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, onde pesquisou como a mídia reportou a guerra na Síria, um assunto muito interessante. Atualmente, ele vive aqui em Helsinki, na Finlândia, e é professor de língua de herança na rede pública da cidade de Espoo, da comunicação para a sala de aula. Pois é, o Babel vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória de como é ser professor de língua de herança aqui na Finlândia. Então, pegue o seu cafezinho, se acomode aí, que o papo dessa sexta vai ser muito bom. Oi, Babel, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo certo? Tudo certo essa sexta-feira que escurece mais cedo agora, né? Perto do solstício de inverno. Muita vitamina D Muita para vitamina D, compensar. né? Ô, Babel, conta pra gente um pouquinho melhor a sua formação no Brasil e como está sendo a sua carreira, a sua formação, como está sendo aqui na Finlândia. Bom, eu sou formado em comunicação social, né? Como você falou, pela FAAP. Trabalhei com marketing e publicidade, design, sites, logotipos, essas coisas por muitos anos. Trabalhei também em empresas. Em 2012, 2013, eu comecei a me aproximar eu tinha vontade de voltar a estudar, já fazia algum tempo. O tema ainda não me estava muito claro, mas aí, ao mesmo tempo que eu fui me aproximando de um grupo na FAAP, que é um grupo de psicologia política, que atuava ali no campus leste da USP, né? Uhum. Eu também comecei a a guerra na Síria estava acontecendo, e como eu sou descendente de sírio e de libanês, meu pai era sírio, minha mãe é libanesa, então isso para mim foi muito, uma coisa que pegou muito, assim, eu quis começar a Sim. estudar mais isso, e eu, dentro do grupo de pesquisa, pesquisei alguns dos temas que eu queria estudar e apresentei um projeto e entrei. Então, assim, foi uma mudança, na verdade, lá no Brasil de carreira. Quando a gente mudou para cá, porque minha esposa recebeu um convite para a Rejane, né, recebeu um convite para fazer um pós-doc aqui, que acabou se esticando até agora, quer dizer, não é mais um pós-doc, ela mudou de trabalho já. Eu estava terminando o mestrado, terminei de escrever aqui, voltei para defender em 2016. Em 2017, eu ainda não tinha estudado nada de finlandês, não sabia nem o que ia fazer ainda aqui direito, né? Tava pensando em continuar o doutorado, mas também queria estudar um pouco da língua, estava vendo que o negócio aqui ia ser mais longo do que a gente imaginava. Eu Sempre é apliquei para assim, uma né? vaga, aí eu apliquei para a vaga de Expo. Não fui chamado imediatamente, fui chamado um ano depois para substituir a professora que estava voltando para o Brasil, uma brasileira. E aí tô lá desde então, é a minha quarta contratação, né? Eu venho estudando finlandês. Esse trabalho nunca imaginei assim fazer isso. Acho muito interessante, principalmente porque eu sou filho de imigrante e eu não tive essa oportunidade que a criançada aqui tem, então assim, né? Sempre lembro os meus alunos isso, falo, olha, eu não pude estudar árabe lá, então eu perdi muito Sim. rápido. Não perdi os vínculos, eu tenho família na Síria e tudo mais, no Líbano também, mas é diferente, né? Você perde um pouco, né? A imigração é um processo que te faz ficar um pouco te quebra um pouco as raízes, né? Sim. E esse trabalho de português como língua de herança, na minha visão, é muito mais um trabalho de resgate dessas raízes do que um trabalho de ensinar português em si. A gramática em si, né?
a gramática em si, quer dizer, você vai aprender uma cultura lusófona, né? Eu me sinto muito mais uma pessoa que acaba tentando trazer para eles o que é isso e ajudando os pais no processo de responder assim, oh, por que eu estou fazendo? Por que eu estou estudando português aqui na Finlândia, né? Enfim, a gente volta a isso. Mas basicamente foi isso, né? Então, rapidamente foi esse o processo. Ah, que interessante. E você, a gente estava conversando antes também, você pretende continuar estudando por aqui? Eu pretendo fazer o doutorado ainda, é uma ideia que está ficando cada vez mais clara para mim. Eu trabalhei muito mídia no meu mestrado, né, o poder da mídia, ou como a mídia, vamos dizer, mídia e pós-colonialidade. Eu gostaria de voltar com esses assuntos, mas talvez com um enfoque maior na imigração. Sim. Não está claro ainda, eu preciso desenhar um pouco mais isso, preciso achar o lugar onde fazer isso, onde desenvolver isso, mas sim, é um projeto que eu espero começar desenvolvendo ainda no próximo ano. Que legal. E conta pra gente também um pouquinho a sua atuação no ensino de português aqui na Finlândia. Você comentou que já está na quarta contratação, né? Como eu te falei, assim, primeiro tem esse lance de eu me identifiquei muito com os meus alunos, tá? O que eles vivem, eu vivo. Isso foi o primeiro ponto de atração, vamos dizer assim, pelo trabalho, tá? Assim, eu aprendi durante o trabalho, quer dizer, enquanto o avião estava voando, eu estava ali aprendendo. Esse é o processo, porque aqui é permitido que, na falta de um professor com todos os pré-requisitos, de um professor de português com pedagogia por uma escola finlandesa, eles podem contratar um nativo da língua. Então, essa é a minha situação de contratação, sou contratado anualmente. Primeira contratação foi temporária mesmo, de 3 meses, mas pelas horas. As seguintes foram contratos anuais, né? E assim, para que eu continue como professor aqui, eu preciso fazer então esse processo de pedagogia. Mas assim, então, aprendendo ali, as minhas aulas eu tento trazer para a sala de aula o que é Brasil, o que é Portugal, apesar de eu não ser português e nem nunca querer me colocar na condição de alguém que possa ter autoridade para falar sobre Portugal, mas eu tento trazer conteúdos, tento mostrar as diferenças, eu tento sempre equilibrar um pouco assim vídeos brasileiros com vídeos portugueses. Pode ser que os pais portugueses que estejam me vendo agora falem assim, não é bem assim, você coloca mais brasileiros do que portugueses. É possível, mas eu busco fazer esse equilíbrio. Que mais? Tento trazer muito para a sala de aula jogos, eu uso muito jogo, tá? Eu acho que é uma forma, eles esperam o jogo. É verdade que muitos alunos gostam de uma coisa um pouco mais lúdica, alguns alunos gostam ainda daquela coisa um pouco mais lúdica, e aí eu tento trazer outras brincadeiras, principalmente agora que nós estamos online, né? Que eu estou online desde março, né? Que mais? Eu comecei com 2 turmas em Expo. Hoje eu tenho 4 turmas e mais um aluno especial. Para esse aluno especial, é um aluno no espectro do autismo. Eu vou até a escola, nesse caso, né? Não. Então, assim, eu acredito que esse aumento da procura, do interesse por colocar o filho, tem a ver um pouco com seja uma resposta a como Ao tem sido ao trabalho que eu tenho desenvolvido. Tenho alunos que estão desde que eu entrei, quer dizer, entraram muito pequenininhos ali, e eu também pequenininho em outro aspecto. E é isso, assim, a gente tem uma liberdade grande em Expo para você criar a sua própria aula, não existe uma grade, não se espera do professor uma grade, se espera algumas coisas como autoavaliação, as notas, presenças, essas coisas, mas existe essa liberdade muito grande. E por 1h30, eu tento fazer sempre assim, eu busco fazer as correlações entre o finlandês e o português, mais comuns e difíceis. Eu tento falar muito assim, por exemplo, das pronúncias, o que é mais difícil para um aluno entender, por exemplo, né? A gente estava conversando sobre o seu nome, né? Aqui seria pronunciado Minhoto, e eu tenho que dar para eles, né?
o nho, né? O som do nho. O NH, né? O NH, né? E esse som mais anasalado, que é difícil, mais anasalado, né? Eu tenho que dar o tio. Então eu trabalho dentro dessa ideia, né? Mas trago gramática, mas assim, a gramática é um complemento da aula e eu tento sempre colocá-la dentro de uma abordagem assim, trago um tema interessante de onde eu vou retirar alguma coisa para estudar um pouco a gramática, relembrar nos jogos, relembrar nas lições de casa. E a idade dos seus alunos? De 7 a 14. E como você consegue entre o primeiro e o fazer 9º ano. Todos fiquem na atenção na sua aula. Bom, esse é o desafio, né? É um grande desafio. Primeiro, o maior desafio para mim são dois grandes desafios, porque é uma turma heterogênea, tanto em idade, porque o que acontece? Então lá está o aluno, no seu primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, até o 9º, na sua aula de manhã, à tarde, juntam todos os alunos em uma turma. Esse é um dos motivos pelo qual a gente está online, né? Porque o risco é muito grande. Todo mundo vem para uma sala de aula e depois volta para sua própria classe, de escolas diferentes. Imagina se uma pessoa fica doente nesse processo. Sim. Mas, então, assim, o primeiro desafio é a diferença de idades, o segundo, a diferença de níveis. Eu tenho alunos de 7 anos que estão muito avançados em fala e compreensão em relação a um aluno de 14. Tá? Então, assim, eu tenho que equilibrar o conteúdo que eu vou aplicar para os alunos menores, mas, ao mesmo tempo, os alunos maiores demandam um conteúdo mais, vamos dizer, próprio para a idade deles. Sim. Que interesse, né? Que desperte esse interesse. Então, assim, esse é o maior desafio. Como eu passei de 2 para 4 classes, eu pude distribuir, e no online também, se tem algum ponto positivo nessa história, é o fato da gente ser mais fácil conciliar horários. Porque com um aluno cheio de atividades, hoje ele não pode ir por causa disso, então ele tem que ir para outra classe. Aí eu falava, poxa, mas outra classe é de pequenos. Seu filho tem 13 anos, ele vai ficar junto com alunos de 7 anos, ele não vai gostar, né? Então, assim, tem essas questões. Tem uma outra questão que eu acho assim, o nosso papel é um educador cultural, né? Vamos dizer assim, fazer essa ponte, de também ajudar o pai a responder a questão de por que um aluno nascido aqui, por que eu, pai, nascido aqui, eu preciso aprender português. E essa questão, às vezes, ela não está... Eu acredito, é uma percepção minha, claro, posso estar enganado, mas eu acredito que muitas vezes a imigração não está resolvida na cabeça de quem imigrou. Muitas vezes, claro, a pessoa está aqui, ela se estabeleceu, não é isso. Mas, assim, é um processo imigratório, é uma ruptura. E nessa ruptura tem familiares, né? Tem coisas que você não vê mais, tem festas que você não comemora mais. Essas coisas que compõem o universo de interesse, o pai quer passar para o filho de uma maneira que nem ele sabe como, né? Então, assim, falar sobre esses assuntos é importante. Trazer esses assuntos para a aula e trazer o pai e a mãe para o jogo é importante, né? Eu falo para os pais, eu preciso de vocês. Eu tenho 1h30 por semana, é pouco. Vocês tiveram no Brasil e em Portugal, vocês tiveram, sei lá, no mínimo 1h30 por dia de português. Além disso, eles saíam da escola e iam conversar com os alunos em português. Eu preciso. Aí tem pais, por exemplo, não é crítica, tá? O processo é complicado. Sim. Se eu tivesse hoje uma filha pequena, minha filha tem 21 anos, tá? Se eu tivesse hoje uma filha pequena, e estivesse aprendendo português, em finlandês, muito provavelmente eu ia começar a conversar em finlandês com ela e aprender junto com ela. Aconteceu isso com alguns dos meus pais, é normal. Então, há essa questão, de repente a criança já cresceu e ela tem o finlandês como primeira língua, o português como uma língua de afeto, é claro, mas falta. Então eu insisto, falem em casa, brinquem de vaca amarela, sabe? Tipo, olha, uma hora, você não responde nada em finlandês. Eu sempre brinco que o pessoal comemora o Halloween, mas não comemora o dia do Saci. Não. Né? E na nossa cultura, vamos comemorar o dia do Saci. Por que comemorar o Halloween se a gente tem uma história tão bonita, né? Sim, sim. Tem uma outra questão que eu acho que é o seguinte.
é uma coisa que, inclusive, eu tenho vontade de alguma forma abordar no doutorado, tá? Não é que não está claro, não é uma Uhum. afirmação que eu estou fazendo, mas é uma percepção, de novo, uma ideia. E como eu atuo com vários, meu grupo de colegas de trabalho são professores de diversas línguas. Às vezes eu sinto que o valor das línguas é diferente por cultura. Tá? Então existe uma visão lusófona do português fora do Brasil, de Portugal, ou de Moçambique, ou de Angola, que é diferente da visão do russo, do árabe, tá? Das comunidades russas, das comunidades árabes, das comunidades somalis. Há um valor diferente intrínseco à linguagem. E, Uhum. e muitas vezes eu sinto assim, de brasileiros específicos, de quem eu posso falar um pouco mais, não darem a devida importância. Muitas vezes eu sinto que é como se fosse assim, um tempo, é um hobby. Não encaram de fato porque de fato, aonde que eles vão usar português? Aqui, morando na Europa. Se não No for em máximo falando com Portugal, a família que está no Brasil. falando com a família. Então, assim, se você não cria uma série de vínculos para que esse português seja desenvolvido, né? E não é uma cobrança, eu não acredito em cobranças rígidas, eu acredito em uma constância nisso, né? E, Sim, assim, sim. muito do emocional atrelado ao aprendizado da língua, né? É. Eu falo árabe pouco, porque eu aprendi na minha família, não estudei, gostaria de ter aprendido mais, eu sei ler muito pouco, eu tive uma professora por 2 meses, eu sei identificar palavras, essas coisas, mas, assim, o pouco árabe que eu tenho é minha outra língua, é minha língua materna, não é tão forte quanto o português, mas ela tá ali. Uhum. E eu viro e mexo, eu dou esse exemplo na classe também para as crianças. Eu falo, olha, é minha língua, tá? Tem isso aqui. Isso, quando você crescer, quer dizer, existe um espaço de você que é isso. E não dá para Sim. negar isso. E me preocupa muito, às vezes, mais do que o aluno que nasceu aqui, a identidade do aluno que veio para cá, pequeno. Tá? Muitas vezes ele faz um esforço danado para aprender finlandês. E nesse processo ele tem que meio que não vai esquecer, porque às vezes vem grande, Mas sabe deixa falar, de lado, né, mas o deixa de português. lado no aspecto até do valor, né? Enfim. Segundo dados do Estatística da Finlândia, no final do ano passado, português é a 24ª língua falada aqui na Finlândia. Então, assim, é um número bem baixo, né? Porque se a gente É, for pensar aonde esse aluno vai usar, né? Como você estava falando. Então, os pais também, apesar que o governo oferece essa aula e você está aqui contando para a gente essa aula, mas é o que você falou, os pais têm que realmente ajudar, porque se for esperar que os filhos usem aqui na Finlândia, vai ser muito difícil. Então, tem que fazer essa ligação com a família, com as músicas, com as brincadeiras. É muito pertinente isso que você está falando, pois é. né? Ah, pois é, aqui tem um detalhe assim, em Expo, pelo menos pelos nossos números ali, se não me engano, a primeira língua está passando a ser o árabe, Sim. depois vem o russo, depois vem o somali Vem estoniano e o também. estoniano por ali, né? E, de Isso, fato, o português é muito pouco falado, mas sim. isso é uma medida quantitativa de quanto, sim, de quanto você usa o português, né? É. Mas, assim, se formos pensar para o outro aspecto, isso também é uma coisa que de vez em quando eu já dei uma aula disso recentemente. Somos 300 milhões de falantes de português. No mundo. Falamos a mesma língua, isso é uma questão que eu tenho. Tive que falar conversei muito com pais portugueses, falei assim, ó, há diferenças, claro que há diferenças. Não espero eu cobrir essas diferenças, não tenho essa pretensão, tá? Há diferenças culturais, há diferenças fonéticas, há diferenças Sim. gramaticais, ortográficas, etc. Mas há muito mais semelhanças do que diferenças, isso é inegável. Quer dizer, pode ser que um habitante de um determinado lugar de Portugal e um habitante de um determinado lugar do Brasil não consigam se entender de primeira, mas se eles sentarem e escreverem, provavelmente vão, e depois falarem um pouco mais devagar, com o tempo eles vão achar um meio termo. É a Sim. mesma língua, não sou eu que estou dizendo, temos um acordo ortográfico, temos, Sim. né?
A Associação da Língua Portuguesa e tal. Então, assim, há uma perspectiva de muita gente falando português no mundo, e o Brasil é claro, o maior lugar, mas, assim, o Brasil é um lugar que ainda, com todos os seus problemas, tem muita coisa a se explorar. Então, se for pensar em termos de mercado também, há o Brasil, há um número de pessoas enorme, não é? E há todo o relacionamento entre esses países. Então, assim, sim, de fato, na Europa é pouco, mas no mundo não é tão pouco assim. Com certeza. E me diz uma coisa, como é que... Não foi bem uma transição, né? Porque você não era professor, mas como é que foi começar a dar aula de português como língua de herança, assim? Você já tinha pensado em ensinar a criança? Não. Como Nunca isso tinha deu? passado. Pois é, como eu mencionei, né? Quer dizer, foi uma amiga. Bom, eu terminei o mestrado, depositei a última versão do mestrado no final de 2016, e acho que foi janeiro ou fevereiro de 2017, a vaga para Expo abriu. Uma amiga sugeriu, eu falei, tá louca, o que eu vou fazer? Não tem nada a ver com, né? Estou estudando política, Síria, mídia, não, né? Tô falando com adultos aqui, né? Não tô falando. Minha ideia nunca foi falar para crianças, né? Então apareceu como uma oportunidade. Na verdade, quando apareceu, eu estava no meu primeiro curso sério, vamos dizer assim, de finlandês, o curso de integração que você tem aqui. Me esforçando muito para entender o finlandês. E aí surgiu essa oportunidade. Eu falei, sim, não tem como. Quer dizer, no momento eu não tinha nem o doutorado, nem nada daquele universo que eu estava trabalhando no Brasil, ele não estava próximo de mim, então foi uma oportunidade que apareceu. Mas me tocou muito, assim, fazer isso. Foi uma grata surpresa. Foi desafiante, Muito pelo você seu passa histórico, por... né? Hã? Muito pelo seu Como? histórico. Pois é, e você passa por um teste, né? As crianças, elas te testam bastante, assim, né? Elas não param de fazer isso, na verdade, mas hoje elas fazem um pouco menos. Elas me dão uma chance, vamos dizer assim, um pouco maior, né? Foi engraçado quando eu passei para online. Isso sim, foi um teste bravo, porque eu entrei pela primeira vez, eu usei Zoom no começo, e quando eu fui ver já tinha gente compartilhando tela, escrevendo. Eu falei, meu Deus, eles acabaram. Eu acabei de chegar aqui, eu sou novato aqui, né? Eles estão me ensinando. Eu Eu ia tive que perguntar isso aprender a correr agora. atrás. Como é que são as aulas online, né? Como é que é Sim. ensinar, porque ensinar português na Finlândia já não é uma coisa simples. Agora, ensinar português para crianças na Finlândia à distância? E aí, Babel? Não foi um. Eu sempre fui um cara do computador, assim, sempre mexi muito com computador, design e tal, quer dizer, tive que correr atrás. A primeira coisa que eu fiz na minha vida num PC foi aprender CorelDRAW, antes do Word. Eu não sabia abrir o Word, mas eu já sabia abrir um CorelDRAW com um monitor 10 polegadas, preto e branco, num computador todo Frankenstein montado, assim, para eu fazer isso num determinado trabalho que eu tive. Então, assim, foi bem na prática. Eu sempre usei muito computador. Na minha família, eu e meu irmão começamos muito cedo. Eu tinha 12 anos, eu já mexia com computador. Meu irmão, acho que tinha 9. Ele virou programador, eu fui mais light, né? Publicitário, designer e tal. Então, assim, para mim nunca foi um mistério. Eu só tive que pegar e falar que ferramentas eu preciso usar e aprenda, Babel, né? Tipo, é isso. Sim. Então, essa parte, o que tem você precisa ser rápido. Você precisa de um ritmo. E não é aula presencial. Nunca, eu acho que a pior coisa que tem é modelo híbrido, tá? Tipo, estou aqui, estou lá ao mesmo tempo. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não dá. Tá? Então, assim, mas uma vez que é todo online, sim, tem um processo de mudança, tem um preço, essa mudança é custosa, é difícil. Mas, assim, não há livros comigo, eu não trabalho com livros, eu crio minhas aulas, todas. Eu vou dando módulos e módulos e módulos e vou colocando no Google Classroom. E uma vez que você engrena no teu modelo, eu acho que vai, entendeu? Então minha classe ela tem um ritmo que tenta seguir o mesmo horário da classe presencial, com intervalo. Eu dou intervalo porque eu acho que
é o único momento de socialização que eles têm. Claro, eles tentam E aí eles socializar podem durante conversar pela plataforma. Sim, eu deixo aberto o chat, deixo aberto. Aliás, eu não tenho fechado mais. Eu deixo aberto o chat, compartilhamento de tela, vídeo. Eu falo, olha, fica à vontade. É claro que eu tenho turmas que falam mais, que se conversam mais, até conversam fora da sala de aula. E eu tenho turmas que falam menos, né? E eu tenho, assim, são 3 turmas que eu considero o nível... Claro, eles têm níveis diferentes lá dentro, mas são os mais velhos que eu chamo, tá? Uhum. Todos eles têm capacidade de entender a aula um do outro, mesmo que para algum grupo eu especifique mais temas do que em outros, o material geral é o mesmo. E eu tenho a minha turma de pequenos, que acabaram de vir primeiro, segundo ano, acabaram de aprender a escrever e ler, aí é mais lúdica a aula, eu tento dar mais brincadeiras. Nesse processo também eu descobri muitos sites, por exemplo, um deles é o Live Worksheets, onde tem muito material que outros professores colocam, você pode criar os seus, e pode ser um xerox que você vai lá, põe o xerox e cria campos para serem preenchidos. Então, você pode pegar todo o seu material em papel e passar para lá, ou usar o que tem lá, e tem ideias muito boas lá. Então, assim, tem muito disso, né? Buscar ferramentas virou uma coisa da profissão. Sim. E eu não, mesmo que a gente volte pro offline, algumas das ferramentas não vão parar. Elas continuam. A minha lição de casa não para, o Google Classroom não para, eu não usava. Eu não tinha um registro das minhas aulas assim. Agora eu tenho. Tá tudo lá. Inclusive, eu comecei por uns problemas de plataforma, porque nem todos os alunos têm acesso ao Google Suite, que é o Google Classroom e o Meet, né? Uhum. Interno de Expo, tem alunos que não têm, não podem usar. Então, eu crio salas dentro e fora. Eu tenho 4 turmas, mas eu tenho 6 salas, fora as salas velhas. Assim, é um trabalho. Né? Tem que se reinventar. E às vezes eu me pergunto, né, porque assim, eu tenho uma questão moral com relação a isso, porque eu realmente acho que criança precisa de criança, eles têm que se encontrar, eles têm que se ver. Aprender português é um momento de socialização que eles têm em português, mesmo que eles falem finlandês, quer dizer, eles sabem que são da comunidade lusófona, eles sabem que são, né, há uma pertença aí. Então eu tenho essa questão assim, eu não posso minar a aula por uma questão dos meus princípios, né? Então a aula tem que ser boa, mas eu não quero ao mesmo tempo, você entende? Eu não quero deixar de dar o valor devido a gente retornar. Eu quero retornar como todo mundo. Mas eu percebo, por exemplo, que alguns dos meus colegas professores, os mais professores mesmo de português, da língua nativa deles, tradicionais que vieram com essa profissão, às vezes, têm um apego ao modelo de ensino. É mais difícil, que nesse momento está complicado de tocar, né? Talvez o fato de eu não ter vindo da pedagogia e ter vindo de comunicação e tal, me deu uma outra, vamos dizer assim, me deu um caminho, foi mais fácil para mim trilhar esse caminho. Sim. Você não tem esse preconceito de como era dar a aula, né? Você já não tem um conceito, você está fazendo a sua aula agora, então fica mais fácil. Exato. Interessante. E que lições, então, que você tem tirado disso tudo? Aprender e ensinar. Olha... Primeiro tem a questão de, assim, eu meio que faço um pouco, não totalmente, eu poderia até fazer mais, mas assim, me ajuda com o finlandês, porque eu dou exercícios em português baseados em finlandês às vezes, e isso, né, é uma coisa interessante. Esse link entre as duas línguas, acho que a gente tem que buscar e mostrar que não são, claro, línguas completamente diferentes, mas são línguas, e você tem que achar esses paralelos, né? Eu acho que uma outra coisa é a questão da imigração. Eu continuo achando que é um processo bastante... Eu digo que a imigração, eu já disse em outros lugares, em outros momentos, ela é um processo violento. A gente não percebe a violência dela, tá? Ele é violento na ruptura, e a ruptura vai ocorrer, ela ocorre, tá? Algo vai ficar no meio do caminho, tá? E a gente precisa da pertença cultural. Hoje eu vejo isso mais do que nunca. Acho que isso é uma coisa que
veio com as aulas, que eu vejo, aumentou a importância que eu dou para isso. Não que eu não tivesse, eu já sentia isso, mas reforçou. Porque recentemente eu conversei com uma prima minha da Síria, e eu comentei, falei, olha, às vezes eu não sei como ligar para vocês. Não é que eu não saiba falar um pouco de árabe para conversar com eles, ou que eles não possam falar comigo em inglês. Eu não me sinto autêntico. Sim. É bem complexo, né? É um pouco complicado. Então, assim, eu às vezes sinto que, tipo, fiquei a vida inteira sem falar com algumas pessoas. Eu insisto para os pais, entendeu? E volto a insistir agora, se tiver alguns, eu compartilhei nos grupos e tal, se tiver alguém vendo, assim, eles precisam saber quem são as pessoas, eles precisam dar uma cara para as pessoas, eles precisam ver essas pessoas, né? Eles precisam ter uma rotina. Isso a língua é uso. Sim. Tem uma outra coisa que também uma professora uma vez falou num congresso que eu participei, inclusive junto com a embaixada, ela falou assim, veja, muitas vezes a questão do aluno falar ou não, veja, ele fala um português, ele precisa falar o melhor português? Ele já não está sendo entendido? Ele não está satisfeito com esse nível de português que ele fala? Eu tenho alunos que é assim, tem alunos que falam assim, eu não quero estar aqui, nunca quis. Tá? Aluno que está comigo há 4 anos fala assim, eu só venho porque meu pai e minha mãe insistem. Tá? Então, assim, ele não achou um motivo, esse aluno não achou um motivo para estar ali, além da obrigatoriedade. Tá? Então, assim, há um afeto nessa questão? Será que a gente não tem que dar mais para esse aluno além da obrigação? Quer dizer, é importante para a gente, por quê? Né? Aí volta, né? Quem está lá? Como é o lugar? Como são as coisas? O que a gente deixou para trás? E aquela pessoa com quem você não fala mais? Quer dizer, existe uma história que você está tentando passar por osmose para o seu filho, para sua filha, e não funciona assim. Né? Isso é muito claro. E assim, meu pai fazia isso um pouco comigo. A brincadeira que às vezes eu falo com algumas pessoas sobre isso, né? Que era assim, meu pai até os meus 12 ou 14 anos ele queria voltar para a Síria. E ele falava exatamente isso para mim. Nós vamos voltar para a Síria. Eu falava, voltar? Voltar para onde? Eu não vou voltar para lugar nenhum. Eu vou ter que recomeçar minha vida se eu tiver que ir para a Síria. Eu vou ter que reaprender tudo, né? Então, como assim? No final, ele até passou algum tempo lá, mas ele não voltou, porque a volta, ela é impossível, na verdade. Quando você fica fora, o mundo anda, até a língua muda, né, na tua terra natal, e você nunca vai ser da tua terra atual. As coisas não são como eram. Tá? Não, e a nossa posição é em trânsito. Stuart Hall, ele fala assim que nós somos, como é que é o termo que ele usa? Não é deslocados? Agora eu não vou lembrar o termo, mas assim, nós somos entre mundos. Esse é o imigrante. Né? E ele vai ser isso até o dia da sua morte, não vai ser outra coisa. Mesmo aquele que quer perder o sotaque, tá? Mesmo aquele que fala assim, eu vou falar o melhor inglês do mundo para ser confundido, ele não vai ser confundido na multidão. Ele não vai ser um deles. Né? Nós não seremos um deles aqui um dia, né? E mais temos essa distância com o Brasil vai aumentando. Então, a situação, volto a dizer, é uma violência com a qual a gente tem que aprender a lidar. E a língua, aprender a língua, né, trazer para o universo da criança a língua materna, a língua de herança, é muito importante para isso. Certo. Para finalizar, eu sempre comento aqui, né, para os professores e para os que estão professores. O Babel, no caso aqui, é um que está como professor, né? Então, o Babel que está como professor de língua de herança, quais são as suas palavras finais para os professores ou para os que estão como professores de língua de herança também? Colegas, para os professores em geral, professores de língua de herança, acho que a gente está num momento muito delicado, é um super desafio, mudanças de paradigmas profundas,
eu acho que nesse processo não é só os professores, não são só os professores, mas pais também, quer dizer, hoje o professor, ele é, né, principalmente nessa questão online, ele é professor, ele é apoio técnico, ele é, né, Call ele é center. call center, ele é tudo, né? Então, e o pai também, o pai virou o apoio técnico da criança, o pai tem que arranjar equipamento, tem que arranjar boa internet, a internet tem que pegar onde o aluno faz. Se o pai mora numa casa pequena, isso acontece às vezes, o pai está trabalhando no telefone e o filho está na aula, atrapalha, né? Essas coisas acontecem. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência, professores, eu acho que a gente tem que... Eu entendo todos os dilemas da questão do online, sou super solidário com a gente voltar, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que se desapegar um pouco dos modelos e tentar coisas novas. Eu acho que é mais por aí, meu recado para os professores. E é um baita desafio. Eu me sinto honrado de estar fazendo isso hoje. Eu acho que eu gosto de fazer coisas desafiantes. Eu sempre fiz coisas novas na minha vida e esse era uma que eu não esperava, mas que me sinto realmente honrado, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Principalmente no caso da língua de herança, que você está numa estrutura finlandesa, no caso daqui, né? Você está numa estrutura estrangeira, você é um estrangeiro dentro do sistema, você está frequentando aulas, existem questões de como te vem, existem questões, por exemplo, se você vai para a escola, o horário que você vai não é o horário em que todo mundo está lá, então você não participa, você não faz parte do grupo de professores daquela escola, você é um outro que vem depois. Eu já fechei a escola várias vezes, eu sozinho, um vigia, um faxineiro, alguma coisa assim, eu vou embora para minha casa, sozinho, não converso nem com os meus colegas, porque não tem, às vezes, horário em comum com os meus colegas que também dão língua de herança. Enfim, é um desafio, e eu me sinto muito honrado de estar, não sei por quanto tempo, talvez seja para sempre, talvez seja por um período, mas me sinto muito honrado de estar fazendo isso. Ai, que bonito. Obrigada, Babel. Obrigada por compartilhar essa sua experiência com a gente também. Foi um prazer. E nossa live chegou ao fim. Por falar em fim, o fim do ano também está chegando. E aqui na PPF nós estamos finalizando as nossas atividades desse ano, mas não se preocupem, porque em janeiro a gente está de volta. Não se esqueçam que todas as nossas lives e os seminários estão disponíveis na nossa página da PPF, a ppffinland.com, e lá também vocês têm acesso aos materiais apresentados nos seminários. Se você perdeu alguma coisa, quer rever a nossa live, conversar com a gente, dá um pulinho lá também. Obrigada, Babel. Obrigada a todos. Boa noite, obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa noite. E depois o Babel vai responder as perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas. Babel, eu passo para o Babel e a gente responde tudo, tá bom? Tá bem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana.